Você sobe na balança esperando uma vitória, e ela sobe também, um número maior, um balde de água fria. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça é simples e brutal: não está funcionando. Só que, enquanto você encara aquele número, seu corpo está fazendo algo completamente diferente do que você imagina. Ele não está falhando, ele está trabalhando. E o problema não é o que está acontecendo dentro de você. É o que a balança não sabe enxergar. A balança é muda. Ela não vê gordura, não vê água, não vê inflamação, não vê hormônios, não vê adaptações. Ela só soma tudo e cospe um número. E é exatamente aí que a confusão começa. Porque perder gordura e pesar menos não são a mesma coisa, nem acontecem no mesmo ritmo. Às vezes, elas até caminham em direções opostas. E quando isso acontece, quase todo mundo entra em pânico, muda tudo, desiste ou faz exatamente o que atrapalha ainda mais o processo. Então vamos entrar no corpo e assistir ao que realmente acontece quando você começa a perder gordura. Mas a balança insiste em subir. Imagine que seu corpo é uma empresa extremamente organizada. Quando você muda a alimentação, o jejum, ou simplesmente começa a fazer algo diferente do que fazia antes, essa empresa entra em modo de ajuste. Não é bagunça, é reorganização, e reorganização pesa. Nos primeiros dias, a gordura começa a ser liberada. Não de forma dramática, não como uma explosão visível, mas silenciosamente. As células de gordura abrem seus cofres e começam a enviar energia para o resto do corpo. Isso é real. Isso está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, outra coisa começa a acontecer. A água entra em cena. E a água pesa. Muito. Quando você reduz calorias, muda o padrão alimentar ou entra em jejum, o corpo mexe nos estoques de glicogênio. E cada grama de glicogênio carrega junto várias gramas de água. Quando esses estoques são usados, a água sai. Mas quando o corpo entra em adaptação, ele também pode reter água temporariamente como mecanismo de proteção. Não porque você está engordando, mas porque o corpo está tentando manter estabilidade interna enquanto muda de combustível. Agora imagine o seguinte: você perdeu gordura, mas ganhou água. A balança sobe. O espelho muda. A roupa afrouxa. Mas o número mente. E é aí que a maioria das pessoas abandona algo que estava funcionando perfeitamente. E não para por aí. Existe outro personagem silencioso nessa história: a inflamação. Sempre que o corpo passa por uma mudança, treino novo, menos comida, mais estresse metabólico, ocorre um pequeno processo inflamatório. Não é doença. É adaptação. É como uma reforma interna. E toda reforma gera entulho temporário. Esse entulho pesa, retém líquidos, incha tecidos. E, de novo, a balança acusa algo que não é gordura. Enquanto isso, suas células estão mais sensíveis à insulina. Seu fígado está aprendendo a liberar energia de forma mais eficiente. Seu metabolismo está se reorganizando. Mas a balança não mede eficiência. Ela mede massa total. E massa total não conta a história inteira. Agora entra o maior vilão psicológico dessa história: a interpretação errada. Quando você vê o peso subir, seu cérebro entra em modo de ameaça. Ele acha que algo deu errado, e o instinto humano é corrigir rápido. Comer menos ainda. Cortar mais coisas. Treinar mais forte. Dormir menos. Estressar mais. E adivinha o que isso faz? Aumenta ainda mais a retenção de água. Aumenta o cortisol. Faz o corpo segurar ainda mais peso temporário. Um ciclo perfeito de sabotagem sem perceber. Seu corpo não responde bem a pânico. Ele responde bem a sinais claros e consistentes. Quando você mantém o processo, a água que entrou sai. A inflamação diminui. O sistema se estabiliza. E aí, de repente, a balança despenca. E as pessoas chamam isso de milagre, quebra de platô, do nada. Mas não foi do nada. Foi atraso de leitura. A gordura saiu primeiro. O peso demorou a contar. Agora pense em quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não posso nem beber água que engordo. O que essa pessoa está sentindo não é gordura, é retenção. E retenção é sinal de adaptação, não de fracasso. O corpo segura líquidos quando sente que algo está mudando rápido demais.
Ele solta quando percebe segurança. Outro ponto importante, o intestino. Quando você muda a alimentação, o volume de comida, o tipo de comida, o horário, o intestino também muda. Ele pode ficar mais cheio, mais lento ou simplesmente diferente por um tempo. E isso também pesa. Simples assim. Conteúdo intestinal pesa. E não tem absolutamente nada a ver com gordura corporal. E enquanto tudo isso acontece, a gordura continua sendo usada. Silenciosa. Invisível. E muitas vezes, mais rápido do que você imagina. Agora vem o clímax da história. O momento em que quase todo mundo erra. O momento em que o processo dá certo e a pessoa estraga. É quando a balança sobe, a ansiedade dispara e a pessoa muda tudo. Quando, na verdade, o corpo estava prestes a liberar tudo aquilo que estava segurando. Água, inflamação, volume, o famoso rush. Mas ele só acontece quando você não entra em guerra contra o próprio corpo. Seu corpo não trabalha contra você. Ele trabalha a favor da sobrevivência. Quando ele percebe consistência, ele relaxa. Quando ele percebe pânico, ele se fecha. A balança não é um inimigo, mas também não é juíza. Ela é só um instrumento burro. Útil quando você entende o contexto. Destrutiva quando você acredita nela sem questionar. E aqui está a verdade que quase ninguém explica. Subir na balança durante a perda de gordura é comum, esperado e muitas vezes sinal de que o processo está funcionando. O erro não está no corpo, está na interpretação. Se você entende isso, você para de reagir emocionalmente a números isolados. Você começa a observar padrões, tendências, sensações, medidas, espelho, energia e, principalmente, tempo. O corpo não muda em linha reta. Ele muda em ondas, e a balança só mostra o topo e o fundo, nunca o movimento entre eles. Então, da próxima vez que o número subir, a pergunta não é o que eu fiz de errado, mas o que está se ajustando aqui dentro, né? Porque quando você entende o processo, você para de interrompê-lo. Se isso fez sentido para você, deixa um like. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas cansadas de lutar contra o próprio corpo sem entender o porquê. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, ou se a balança já te fez duvidar de algo que estava funcionando. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar entrando dentro do corpo para explicar aquilo que todo mundo sente, mas quase ninguém entende. O corpo não está te sabotando. Ele só está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. E agora, você finalmente está começando a enxergar isso.